Ora, muito bem, a partir de agora sejam todos bem-vindos. Estamos com 45 minutos a Porto, o programa número 12, para falarmos sobre os assuntos que se referem ao Futebol Clube do Porto, numa semana que sucede a mais uma vitória do Futebol Clube do Porto rumo ao título de campeão nacional, ou neste caso à reconquista do título de campeão nacional que já lhe foge há uma Há um ano. temporada. Há uma temporada. O Porto ganhou no fim de semana por 4-2 ao Vizela. E estamos também na semana que antecede o clássico na Luz entre Benfica e Futebol Clube do Porto no estádio do Sport Lisboa e Benfica, numa semana em que vamos encaminhando para o dia em que o Porto, com empate ou com vitória, é campeão nacional já na próxima jornada, na 33ª jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa. Antes de irmos ao jogo contra o Benfica, é preciso perceber o que é que aconteceu no passado fim de semana. O Porto ganhou por 4-2, mas olhando para o resultado, pode-se pensar que o jogo foi a modos que relativamente fácil. Desengane-se quem não viu o jogo, quem não viu que vá pôr na box para trás e vá ver, porque a coisa não foi bem assim. E o Porto desta vez teve mesmo que suar muito, porque a equipa do Vizela, digamos que vendeu bem carinha, vendeu muito cara a derrota, depois da exibição muito boa que fez em pleno Estádio do Dragão perante milhares de adeptos que estavam nas bancadas do Estádio do Porto. A equipa portista foi a jogo com o 11 esperado, com Diogo Costa, PP à direita, Zaidu à esquerda, Pepe e Mbemba na zona central da defesa. Depois no meio campo, Gruitch e Vitinha, de um lado Fábio Vieira, do outro Otávio, e na frente Evanilson e Mehdi Taremi. O avançado iraniano foi considerado o homem do jogo, marcou 2 dos 4 golos da equipa do Futebol Clube do Porto contra o Vizela. Antes de irmos mais adentro do jogo, Alberto, bem-vindo. O que é que quais são, ou melhor dizendo, quais foram os primeiros pensamentos que te vieram à cabeça depois daquele jogo que se calhar não se esperaria tão sofrido como foi? Sinceramente, não me passou. Boa noite a todos. Sinceramente, não me passou nada ou seja, não me senti aflito pelo que estava a acontecer. Porquê? Porque eu não concordo nada quando o Francisco, e peço desculpa, diz que isto foi um resultado suado. Eu não achei. Achei foi que o Vizela tem bons jogadores, marcou 2 golos. Um foi um golo às 3 tabelas. O primeiro foi um grande golo, mas depois é assim, quer dizer, o Porto controlou o jogo, teve 65% de posse de bola, 17 tentativas de golo, quer dizer, o Vizela foi completamente maniatado. É evidente que depois, como tem jogadores que eu diria que são um ou dois são bons, os outros são medianos e fizeram pela vida, mas o Porto teve sempre um jogo controlado. Nunca fiquei preocupado com o facto de estarmos, quando chegámos ao 2-2, nunca fiquei preocupado com isso, porque sabia que mais cedo ou mais tarde o Porto dava a volta ao resultado e ganhava como ganhou, e ganhou tranquilamente. Não me pareceu nada que o Porto teve que correr atrás do resultado. Claro, tem sempre de correr. Porque do outro lado está uma equipa, o Vizela precisa de pontos também, e fez pela vida. Agora, pronto, em dois remates à baliza,
Foi um grande golo e o segundo foi às 3 tabelas, que enganou o guarda-redes. Não podia fazer nada nos 2 golos que sofremos. Agora, estive sempre tranquilo. Nunca fiquei preocupado com o resultado, porque sabia que mais cedo ou mais tarde se dava a volta ao resultado. Marcámos 4 golos. Eu tinha dito no programa anterior que não era preciso marcar tantos golos, porque senão iam pensar que, tal como a Portimonense, se calhar o Vizela que estava a fazer favores. Não foi preciso marcar tantos golos, marcámos os que bastou para ganhar, para garantir os 3 pontos, com grandes exibições de Taremi, de Evanilson, do Francisco Conceição, que entrou e fez jogar toda a gente. E temos os 2 miúdos, os 2 miúdos devem estar um pouco cansados, porque já não estão com a frescura que vinham a demonstrar. Mas se calhar são jogos e no próximo contra o Benfica vão estar a 200 ou a 300%. Mas nunca assim preocupado com o resultado, que sabia que o resultado ia ser positivo. José Sousa, a bola está contigo. Pá, eu confesso que fiquei um bocadinho, não é preocupado, mas foi ali, no mínimo posso dizer aborrecido, porque o jogo começou e eu estava nervoso, porque eu tenho notado que as arbitragens não têm ajudado o Futebol Clube do Porto, e tenho sentido que a equipa também vai sentindo alguma intranquilidade em função disso, não é? Até porque a equipa é jovem, alguns deles vão ser campeões pela primeira vez, e isso provoca alguma ansiedade. Não medo, mas ansiedade. Pá, depois com o 1-0 e 2-0, eu disse, bem, agora a coisa deve tranquilizar, mas o 2-2 de facto assustou um bocadinho, não é? Mas eu nunca senti que o Porto perdesse o pulso do jogo. E era, como diz o Alberto, era uma questão de tempo. Só que às vezes o tempo não chega, e muitas vezes até chega e os árbitros não deixam. E reparem que o Porto sofre no 2-2 com uma posição legal de 0 centímetros, inédita. E portanto, não estou a querer dizer que o jogador estava fora do jogo, não é nada disso, mas é este pormenor de estar absolutamente em linha, que é uma coisa notável. Como é que se consegue fazer isto com uma distância tão grande e com uma amplitude tão grande também, garantir que aquilo está com 0 centímetros. Mas seja o que for. Zé, desculpa, é inglório deixarem marcar um gol destes, como era inglório se não fosse marcado. Por isso, pá, na dúvida, não sei. Certo, mas isto traz alguma intranquilidade, não é? Porque os jogadores que estão lá dentro se sentem que, pá, o 0, nunca tinha visto, se calhar já aconteceu N vezes, mas eu nunca tinha visto com 0 centímetros. O Porto conseguiu responder, e eu posso dizer que o melhor que pode acontecer ao Porto é aparecer um adversário como o Benfica, por um lado, e por outro lado é o pior. Porque é que eu digo que o próximo jogo com o Benfica é o melhor? É o melhor porque a equipa do Porto tem que sentir que não tem completa responsabilidade, a obrigação total de ganhar o jogo. E hoje que os jogadores estão a carregar isso nos ombros. E portanto isso também traz ansiedade. E portanto, quando vais jogar à Casa da Luz, queres ganhar, mas não tens a obrigatoriedade de ganhar. Portanto, isso pode ser bom, porque os jogadores vão entrar em campo com uma postura de raça e para ganhar. O que traz de mal é que, se de facto nos calha uma arbitragem menos favorável, se ela já é difícil de contrariar com uma equipa pequena, obviamente contra uma equipa como o Benfica tem uma amplitude maior. Mas vamos ver, eu estou convencido que o Porto vai fazer a festa no sábado. Aliás, eu tinha compromissos pessoais que os adiei precisamente para poder comemorar no sábado, portanto a minha confiança está em alta. Estás em mute, Francisco. Pois, falar para o boneco dá sempre jeito. Isto com o avançar dos dias, isto já se torna complicado, e até mesmo a minha visão também já começa a não ficar grande coisa.
Passando à frente, foi Espera um jogo... duplicar a tua idade e tu vais ver como é que isso evolui. Não comento. Mas dizia eu que, fora estas pequenas complicações que o Porto teve para chegar à vitória, o Porto teve mais uma vez o Taremi em destaque, sendo o iraniano sendo o iraniano considerado como tendo sido o homem do jogo. Foi distinguido pelos adeptos do Futebol Clube do Porto como sendo o melhor jogador do mês de abril. Isto por parte dos adeptos dos adeptos azuis e brancos. Em 6 jogos realizados em abril, o Taremi marcou 6 golos, só 3 foram ao Portimonense, mais 2 frente ao Vizela, e ainda tem um marcado contra o Vitória. Desempenho que justificou, de certa maneira, esta preferência dos portistas durante um período em que o Taremi teve de respeitar, vamos dizer assim, o jejum por causa do Ramadão. Portanto, ainda mais se valoriza, diria eu, este prémio mostrado ao Taremi. Por falar também ao Taremi... Eu até sugeria ao Taremi fazer Ramadão o ano todo, porque o Ramadão compensa. Por falar... E ao lateral esquerdo, O Zaidu. o Zaidu, porque também eu acho que ele com o Ramadão jogou um bocadinho melhor. Estava a precisar de comer menos. Eu não disse isto. Mas é tão magrinho. Ele não é pesado, mas parece que houve aqui umas melhorias agora para o final. Mas por acaso parece que tem vindo a crescer aos poucos. Agora, por falar em Taremi e por falar em ataque, isto já é tópico para o próximo ponto de conversa, que tem precisamente a ver com os avançados e mais concretamente com o Taremi. O Taremi, neste momento, juntou-se a um lote de futebolistas que conseguiram marcar durante o campeonato 20 ou mais golos numa só temporada. Isto aconteceu agora no último jogo frente ao Vizela e juntou-se a um leque de jogadores que muitos de vocês muitos de vocês conhecem, não, todos eles vocês conhecem, alguns eu também os conheço, não os conheço todos porque até uma determinada altura eu não via propriamente futebol, mas juntou-se a uma lista onde se destaca desde logo o Bibota, Fernando Gomes, onde está também o Super Mário Jardel, está também o Jackson Martínez, Falcão, Hulk, Cubillas, Domingos, acredito que seja o Domingos Paciência, Pena, McCarthy, Lisandro Lopes e Marega. José Sousa, o Taremi conseguiu numa só temporada juntar-se a estes goleadores que fizeram mais de 20 golos numa só temporada. É obra. Mas só 20 golos numa única 20 ou temporada mais. no campeonato? Só no campeonato. Só no campeonato, não, só no campeonato não. Sim, isso deve ser só no campeonato, porque o Taremi fez 20 golos no campeonato, é isso, deve ser só no campeonato. Porque sim, 20 golos para a época toda parece-me pouco até, não é? Sim, no campeonato, numa só temporada. Assim é que é. Epá, eu até acho que esqueceste aí de um, chama-se Jacques. Então, se calhar alguém esqueceu-se para mim, porque eu estava a ler uma notícia de um outro jornal. Portanto... Eu estava aqui a fazer um exercício de memória dos goleadores do Porto. Assim, de todos que referiste, eu só não vi jogar o Cubillas, de resto vi jogar todos. E acho que o Taremi merece entrar neste lote de elite do futebol português. Alguns deles são estrangeiros, mas foi no campeonato português e acho que com todo o mérito.
Mas vamos a ver maioria deles são todos estrangeiros. Só não estão lá, Só o Bibota. só estão lá portugueses, o Bibota, Fernando Gomes e o Domingos. e o De Domingos. resto, Exato. tudo Eu, estrangeiro. sim, mas o Taremi merece lá estar, e para o ano vamos ver se levamos a coisa, que é para ver se entra no lote dos jogadores que entraram nos 30 golos, que aí vão ser um lote mais pequeno ainda, e espero que o Taremi esteja lá. Ele, se continuar a fazer Ramadão, vai entrar de certeza absoluta nesse lote. Portanto, Alberto, é realmente um feito incrível estar no meio destes nomes todos. É, mas não me espanta para o jogador que é o Taremi. O Taremi, eu só tenho pena dele ter chegado tão tarde ao Porto. Tão tarde da idade. Porque ele já tem 29 anos. Mas o Taremi não me espanta. E julgo que este fim de semana vai ser ele que nos vai dar a felicidade de festejarmos o campeonato em Lisboa. Porque enquanto o deixarem jogar, ele vai estar sempre perto de fazer golo, que é isso que ele gosta de fazer. Também já deu bastantes, porque ele não faz só golos, ele dá a marcar muitas vezes, e este ano já fez muitas assistências para golo. E por isso não me espanta, porque eu já tenho dito aqui várias vezes, o Taremi é um dos jogadores mais inteligentes que eu vejo jogar no campeonato português e em muitos campeonatos pela Europa fora. Porque é mesmo inteligente a jogar a bola. Não é por acaso que ele sofre muitos penaltis. Porque é inteligente. Ele, na altura certa e na hora certa, ele sabe que quando sofre uma carga, ele sabe cair para fazer penalti. Mas com razão, não é fiteiro, não é? Outros, se calhar, a gente tem visto também no nosso campeonato, prolongam ali, aguentam-se um bocado à pancada e só passados 10 minutos é que se lembram que têm que cair porque foram tocados. Não, ele quando é tocado e sabe que é tocado, cai de forma natural. Mas porquê? Porque ele se antecipa aos defesas, ele antecipa-se ao adversário, e o adversário não tem outra forma de evitar se não fazer falta. E por isso é que ele, para mim, é um jogador inteligente a esse nível de conseguir tirar faltas perigosas, faltas dentro da área que dão penalti, e também fazer passes mortíferos para os colegas fazerem gol, que é isso que o Evanilson tem beneficiado muito com ele, não é? Por isso não me admira nada ele estar no lote desses notáveis jogadores que passaram pelo Porto e que deixaram saudades, e o Taremi, um dia quando for embora, espero que não vá tão cedo, também vai deixar, já está a deixar a sua marca e vai deixar saudades. E no meio disto... Deixa-me só confirmar que, de facto, faltou referir o Jacques, porque o Jacques também, na época de 81-82, marcou 27 golos pelo Porto no Campeonato Nacional. Eu sinceramente não me recordo. Isso foi quando começou o Pinto da Costa. O Jacques veio do Braga, fez apenas uma época brilhante no Porto e veio substituir o Fernando Gomes, que tinha sido vendido ao Rijon. E, portanto, fez uma época extraordinária no Porto. Fez só uma, infelizmente, mas foi uma época espetacular. Isto é português? O Jacques é português, sim. Não recordo. Ele teve 4 épocas no Porto, basicamente, mas a primeira é que ele fez um brilharete, marcou 34 golos nas competições todas. Depois, no ano a seguir, só conseguiu fazer 5, depois 9, e depois na outra nem fez nenhum. E depois voltou novamente ao Braga. Portanto, ele foi chamado, fez ali um feito relâmpago que não conseguiu reproduzir mais. Até porque depois o Gomes também voltou, não é? E, portanto, o Gomes teve 2 épocas fora. Com o regresso do Gomes, ele perdeu preponderância na equipe. Com isto, o Porto
de Sérgio Conceição prepara-se para ser um dos melhores Portos, vamos dizer assim, a nível atacante dos últimos tempos. O Porto, neste momento, vai com 83 golos, o que dá uma média de 2,5 golos por jogo, ou seja, arredondando para números redondos, já que o José Sousa não gosta propriamente de números arredondados, ou não gosta de grandes arredondamentos, ou de muitos números, ao lado das vírgulas, são à volta de 3 golos a estimar por cima, o que dá, o que faz com que depois deste jogo com o Vizela, depois destes 4 golos com o Vizela, o Porto de Sérgio Conceição está a 2 golos da marca de Fernando Santos em 98-99, quando a equipa treinada pelo líder do Penta, pelo engenheiro do Penta, exatamente, está a 2 golos, 83 para 85. O melhor recorde que ainda pode vir a ser alcançado, o que já será um bocadinho mais difícil, tendo em conta que só faltam 2 jogos, este com o Porto, este com o Benfica, melhor dizendo, e o próximo no estádio do Dragão. O recorde de todos é de 87 golos em 38 jornadas, naquilo que foi o campeonato mais extenso de sempre, em que a equipa treinada pelo Porto por Tomi Slavivic em 87-88 marcou 88 golos em 38 jornadas. Portanto, este Porto de Sérgio Conceição é, como diria o Ronaldo, é como o ketchup. Quando entra o primeiro, entram todos os outros a seguir. Alberto. É verdade. Deixa-me só, já agora, já me recordo do Jax. Eu vi agora a fotografia dele ali e faleceu em 2020, 3 de novembro. Faleceu há pouco tempo, então. Agora já me recordo, vi a fotografia dele. O que é que se há a dizer deste Porto do Sérgio Conceição? É o melhor Porto desde que ele está à frente. E isso deve-se a quê? Deve-se, se calhar, a estes miúdos que saltaram da equipa B e que trouxeram uma vivacidade e um jogar diferente daquilo que nós estávamos habituados no Porto. Para já haver bastantes jogadores portugueses que dá sempre, e formados na cantera, que dá sempre motivo, é sempre um motivo de orgulho. E depois ver como jogam e como bem jogam nesta equipa. Vão ser 5 os jogadores que transitaram dos júniores para a equipa B e agora para a equipa principal que possivelmente 99,9% de hipóteses que vão ser campeões nacionais pela primeira vez. Espero que sejam já no próximo sábado. E isso é um bocado fruto dessa juventude que veio da cantera, mas também do grande aventureirismo que é e que foi a aposta do treinador, neste caso, do Sérgio Conceição, apostar e não ter medo de apostar nos miúdos. E que tão bons resultados estão a dar. Por isso, é assim, eu já vi grandes equipas do Porto, felizmente, durante estes 54 anos que já tenho, já vi grandes equipas do Porto. Esta não chega ainda aos calcanhares daquela equipa que ganhou tudo com o Mourinho, ou aquela que nós tínhamos os primeiros campeões europeus, o Arthur Jorge, com o Arthur Jorge, ou aquela equipa que jogou também e ganhou tudo cá dentro e cá fora com o Vilas Boas. Mas é uma equipa que se perfila com alguns ajustes, pequenos ajustes. Vamos ver quem é que vai sair. Com alguns ajustes, é uma equipa que se perfila para, se calhar,
e se quiser tentar uma gracinha além fronteiras, se calhar temos ferramentas para isso. É uma equipa fantástica que eu espero que estejam cá estes miúdos e que avancem outros, porque há outros também na Forja para poderem avançar para a equipa principal. E o Sérgio Conceição está de parabéns. Mais uma vez, a montar uma equipa. Ele todos os anos monta uma equipa nova. E isso deve-se ao Sérgio Conceição. Com muito temos que lhe agradecer. O facto de se colocar jogadores jovens das camadas júniores na equipa principal tem dois benefícios muito bons. Um evidente e de valor, e o outro de potencial. Porque o de valor é que quando nós colocamos um jogador da cantera a jogar na equipa principal, o valor foi produzido dentro de casa, portanto não tens um investimento para obter esse retorno. E depois, em termos de potencial, aquilo que é o exemplo, porque o Porto, durante alguns anos, as suas camadas jovens não viam forma de chegar à equipa principal. E, portanto, isso desmotiva e até separa, em parte, os jogadores de tentarem ambicionar algo mais. Quando há exemplos, tentam segui-los. Exatamente. Eu às vezes estou a ver jogos e os jogos do Porto e o SAMU do Vizela foi criado no Porto. Mas outros, quando eles dizem este jogador também foi criado no Porto ou saiu da formação do Porto, eu às vezes pergunto-me se ele tivesse ficado, porque se tivesse ficado no Porto, o jogador que não poderia ter sido. Porque uma coisa é a ambição que tu tens em estar a jogar no Vizela, não é? Outra coisa é a ambição que tu tens em estar a jogar no Porto, não é? Aquilo que tu dás para agarrar um lugar e os cuidados que tens para se ingrares na equipa principal do Porto não é a mesma que um jogador tem. Mas tens que sentir que o clube está disponível para apostar naquilo que é a formação. E o Porto andou durante muitos anos exatamente. Isso é culpa da estrutura que houve muitos anos que não apostou na formação. E muitos jogadores foram perdidos. E a gente disse, mas também não há ninguém que se evidencie. Eu não vou falar nele, custa-me falar nele, não é? Mas são as neiras que se fazem. Mas há. Agora, é o que eu digo. O SAMU, por exemplo, e eu vou falar deste porque este foi o último que jogou contra nós, que é um excelente jogador, é o capitão da equipa do Vizela. É um excelente jogador. Se calhar poderia ser um pouco mais ainda se estivesse no Porto. Agora, se calhar é preciso, se calhar veio para o lugar dele outros que não vingaram e que se gastou não sei quantos milhões e que se perdeu dinheiro com eles. Quer dizer, são estas coisas às vezes que nos deixam a nós portistas um bocado desiludidos com esta gestão. Espero que esteja a mudar e pelos vistos está, porque estamos a ter frutos com isso, não é? E estes miúdos vão-nos dar troféus e mais cedo ou mais tarde também vão dar dinheiro ao Porto. E é isso que é preciso. Troféus, é criá-los, para eles darem troféus e depois poderem darem algum dinheiro ao Porto para poderem ganhar os milhões que eles também necessitam para a vida deles. Certo, o Porto, eu aceito que nem todos os jogadores que a gente compra têm que ser estrelas, não é? Obviamente, meter barretes faz parte das aquisições, nunca se sabe o que é que vai sair. Mas há alguns que não tínhamos a obrigação de não ser barretes. Eu quando me lembro, por exemplo, neste último defesa de direito que nós comprámos na Argentina, que eu acho que nem praticamente o banco aqueceu, já nem me lembro como é que ele se chama. Sarabia. Eu vi uma semana antes do Porto fazer a sua aquisição, um Brasil-Argentina na Copa Sul-Americana e fiquei preocupadíssimo porque o homem não sabia defender e a prova é que chegou cá e reparem, eu não sou olheiro, não é?
Mas o Porto, há épocas em que faz coisas absolutamente bizarras, há épocas em que acerta em cheio, mas há épocas muito estranhas. A mais estranha de todas, até acabou por depois fazer uma boa época. Não sei se lembras, o Porto contratou uns jogadores chamados Magroberros e os Netsundas, que se dizia que era novo Eusébio, mas não sei o quê. Epá, isso não deram absolutamente nada, não é? O melhor reforço dessa época, por incrível que pareça, foi um senhor muito alto, vindo de Vidal Pinheiro, chamado Vinha. Foi o melhor reforço da época. Ele veio de Vidal Pinheiro e era um autêntico Pinheiro. Que eu lembro de um jogo que ganhámos ao Benfica, achou para uma final da Supertaça, que ele estava no chão, esticou o pé e meteu a bola lá para dentro. Ele era tão comprido que... Mas vá lá que não havia VAR. Se houvesse VAR na altura, se calhar ele estava muitas vezes fora de jogo, né? Esticava o pescoço e ficava logo fora de jogo. Pá, mas faz parte de falhar, mas há alturas e há jogadores que não era de falhar, era demasiado óbvio que aquilo não ia dar nada. Este Sarabia é um exemplo. Não é? Sim, mas todas as equipas também cometem esses erros. Claro, mas faz parte, não é? Cometem esses erros, e a mim o que mais me chateia é o Porto perder às vezes jogadores formados na sua cantera, que depois vão para outros clubes, e progridem e depois dão dinheiro a ganhar e não sei o quê. Isso a mim chateia-me. A mim chateia-me e o Porto tem que ter esse cuidado, porque... a mim chateia-me todos os miúdos do Porto estão a ser para o Sporting. E se chateia-me, deixa-me ficar profundamente irritado. Podem nem dar nada, mas só o facto de abandonarem um ninho de onde aprenderam realmente a voar deixa-me ficar profundamente aborrecido. Também me aborrece quando às vezes temos uns treinadores que abdicam porque acham que não têm a competência necessária para jogar na equipa e depois evidencia-se o que é. Estou-me a lembrar que o Porto não quis ficar com um senhor chamado Romário, e estou-me a lembrar, e sei quem é que foi, porque estava-se na altura, o Jardel, quando voltou a Portugal, ele esteve para ir para o Porto novamente, e pelo menos, eu estou a falar da história que eu conheço, o Otávio Machado já veio desmenti-la em parte na televisão, mas aquilo que se comentou é que o Otávio Machado não aceitou que ele viesse novamente para o Porto, porque estava muito bem servido com o Pena, e depois foi aquilo que se viu, não é? Portanto, são erros de palmatória. Ele já estava a encaminhá-lo para o Sporting. Parece que sim. Claro, o Otávio é sportingista dos quatro costados. E eu, por acaso, é estranho quando o via comentar, porque eu sempre tive o Otávio Machado como um portista, porque ele foi jogador do Porto. Não, mas ele é sportingista. Ele é sportingista dos quatro costados. Isso aí. E por acaso, defendeu com amor à causa a equipa do Porto enquanto cá esteve, como poucos. Mas pronto, é o que é. Não foi na altura do Otávio Machado que chegou a estar no Porto um jogador vindo do Barcelona? Do Barcelona? Ou que já tinha estado no Barcelona? Foi o Aloísio? Não, isso foi muito antes do Otávio Machado, muito antes. O Aloísio vem ainda antes de um senhor chamado Bobby Robson. Isto porque o Bobby Robson jogou depois com o Barcelona. Então, e o Otávio não teve antes do Bobby Robson? Não. Ou melhor, o Otávio esteve antes do Bobby Robson e provavelmente até terá sido adjunto do Bobby Robson, não digo que não, mas o Otávio Machado fica como treinador principal do Porto, se não me falha a memória, na época de 2005, 2004, 2005, porque já foi pós-Mourinho. Aliás, 2004, 2005 ou 2005, 2006, que ele é treinador do Porto. E o Aloísio já foi adjunto no Mourinho. O Aloísio, nessa altura, acabou a carreira. Já não jogava. Imagino, já não jogaria. Bem não. O Otávio Machado foi treinador do Porto 2001, 2002.
2000... teve então é antes do Mourinho, está certo. É antes do O Mourinho. Otávio Machado é antes do Mourinho. É antes do Mourinho. Eu estava a pôr na época a seguir ao Mourinho, mas foi exatamente na época antes do Mourinho. É, por isso é que eles... Aliás, o Mourinho veio substituir o Otávio Machado. Assim é que é, estou-me agora a recordar. Por isso é que eles, sendo do mesmo distrito, da mesma cidade, não gostam muito um do outro. Mas antes de ser treinador principal do Porto, foi treinador adjunto muitos anos, entre 84, 85 e 91, 92. Sim. Mas houve ali um quiproquo entre o Otávio e o Mourinho, por isso é que eles não foi porque o Mourinho, quando vem para o Porto, e estou agora a puxar pela minha memória, o Porto estava atrás do União de Leiria, que era a equipa que era treinada pelo Mourinho, não é? E, portanto, o Mourinho veio substituir exatamente o Otávio Machado. Exatamente. E que formam uma equipa com peças que foi buscar aqui e acolá, não é? Foi buscar uma peça aqui, outra peça acolá, trouxe duas ou três com eles do Leiria. Trouxe mais, o Leiria trouxe o Derlei, trouxe o Nuno Valente, trouxe o Tiago, foi buscar o Paulo Ferreira a Setúbal, foi buscar o do Boa Vista, o Pedro Emanuel ao Boa Vista, foi buscar um conjunto de jogadores. Paulo Ferreira ao Setúbal. Sim, foi esse não foi esse que eu disse, Paulo Ferreira ao Setúbal, foi esse. Foi buscar um conjunto de jogadores que realmente acrescentaram muito aos valores que o Porto já tinha. O Manis veio oferecido. Veio do Benfica, exatamente. Olha, esse é daqueles jogadores que não há dúvidas, porque eu fui ver a estreia ainda na pré-época do Manique e disse, este gajo joga. Jogador a Porto. Jogador a Porto, apaixonado pelo Porto, quer dizer, e era um homem do sul, de Lisboa, e criado no Benfica. E ficou apaixonado pelo Porto até hoje. Sim. Tenho alguns. Há um que eu dá-me uma pena às vezes ouvir, que é o Fernando Mendes, que aquilo é lastimável. Jogou nos três grandes e cospe dos outros dois para defender o seu clube. É muito feio, mas pronto. Passando à frente e falando do jogo que se aproxima, que vai ser já no próximo fim de semana, às 6 da tarde de sábado, o que é uma hora absolutamente extraordinária para ser futebol. Vai ser fantástico, Francisco. Vai ser fantástico essa hora. Aí para a Praça dos Aliados. E de resto não estou obrigado, estou mesmo a falar a sério, é uma belíssima hora. Aliás, eu até acho que devia haver mais jogos, não só às 6 da tarde, mas tem uma explicação. Tem uma explicação isso, Francisco. O jogo será às 6 da tarde. Isso quer dizer que o jogo vai acabar por volta das 8 menos tal e ainda está a dia. Portanto, a explicação é essa. Sim, pois, só vejo isso. Para não desligar isso, já não tenho que desligar a luz assim. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Por falar em... Está calor, a rega pode... Desculpa lá, o moderador agora não pode falar. Vamos abandalhar aqui um bocadinho assim, mas vai estar muito calor, também ouvi dizer, mas por isso podem ligar a rega, que não há problema nenhum. A rega vai ser ligada antes do jogo, antes do início da segunda parte, e depois logo se verá o que é Só espero que uma liguem durante o jogo, porque isso é que era meter água. A mim aconteceu-me, não a mim, mas numa competição onde eu estive como voluntário, aconteceu no último dia de todos. O jogo já não contava, portanto, para os primeiros lugares, nem para quem ganhava, nem para quem não ganhava, era para decidir os lugares de baixo, e aconteceu um bocadinho de tudo, principalmente ligarem a rega. A rega, como os jogos estavam marcados, a rega estava marcada para os horários dos dias anteriores,
que era ali tipo por volta um era por volta das 8h30, por volta das 9, mais coisa menos coisa, e o outro era por volta das 11. Portanto, já com o calor tórrido no verão, ali em julho. Aconteceu que só nesse dia foram 3 jogos seguidos. Portanto, primeiro para aí às 8, às 8h30, ou às 8, às 8h15, foi assim uma coisa qualquer. Foram assim 3 jogos de rajada. 3 ou 4 jogos de rajada. E o que é certo é que logo no primeiro jogo, a rega automática liga-se a meio da primeira parte e a meio da segunda parte. Com quem é que o árbitro foi mandar vir? Com os voluntários que não tinham nada a ver com aquilo. Mas pronto. Também pode acontecer a rega ligar-se automaticamente, esperemos bem que não, porque senão era tempo desperdiçado sem ver futebol. Por falar em futebol, e parando este parênteses, ou deixando este pequeno parênteses, um adepto do Porto prestes a ser campeão nacional não pensa noutra coisa a não ser, obviamente, no facto de poder vir a ser campeão nacional. Ainda mais se for no estádio do rival. O que é que vocês acham que vai acontecer no próximo fim de semana, quando a bola começar a rolar às 6 da tarde? José Sousa, a palavra é tua, e depois segue-se o Alberto, e depois o programa acaba. O que é que vai acontecer quando a bola começar a jogar? O que é que vocês esperam que aconteça durante e depois do jogo? Depois do jogo eu adivinho o que é que seja. Eu quero saber mais detalhes para durante o jogo. O jogo vai ser um vulcão de emoções, não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque jogar no Estádio da Luz já o é, nestas condições ainda mais o será. Eu espero, obviamente, que o Porto... Eu espero que o jogo se mantenha sempre 0-0, porque é para o jogo que está numa tomada calma e do Porto marca a vitória no final e se empatar a 0-0 também não me importa nada. A minha vontade é só festejar no fim. E é com essa ambição que eu estou. Agora o jogo vai ser muito... Admito que vai ter muitas quesilhas, espero que o árbitro não tenha grandes intervenções e as que tiver seja do mais correto possível. Eu hoje ainda ouvi um adepto do Benfica dizer que o Sporting tudo fará para ajudar o Benfica desta vez, para que se leve a decisão para a última jornada. Eu acredito que isso é possível. Eu acho que o Porto não vai deixar. Mas é possível que aconteça algumas peripécias durante a partida. Agora, espero que corra tudo pelo melhor, que não haja incidentes e, sobretudo, que o Porto consiga trazer de lá no mínimo o ponto que precisa para comemorar. Eu estou à espera para comemorar esta semana, não me dá jeito nenhum comemorar para a semana seguinte, portanto, gostava de comemorar já esta. Alberto, a palavra é tua. Isto é como o Zé Sousa diz, jogar na Luz, jogar na Luz com o Benfica, ou jogar no Porto com o Benfica, ou no Dragão com o Benfica, há sempre muitas emoções e há sempre muitos nervos à flor da pele, seja em que altura for do campeonato, seja para o campeonato, seja para a taça, as emoções são sempre muito grandes e há sempre muitos nervos à flor da pele. O Porto tem aqui um fator a favor, é que não precisa de ganhar, se perder não está nada perdido, porque ainda tem mais um jogo para tentar. Por isso conta a favor para acalmar os jogadores do Porto. Então, se fossem jogar aos Estádios da Luz e se perdessem, já não poderiam ser campeões. Isso aí eu acredito que ali os sentimentos dos jogadores e os nervos iam andar ali, quer dizer, num rebuliço muito grande e podia destabilizar um bocado alguns jogadores que fossem um bocadinho menos fortes psicologicamente. Agora, há este fator a favor, que é o facto de, se não ganharmos, que eu julgo que vamos, se perdermos, que eu julgo que vamos ganhar, ainda temos mais uma hipótese. Temos mais um jogo que é em casa, que é com o Estoril, que é uma equipa boa,
mas que está perfeitamente ao alcance do Porto. E no último jogo, venha quem vier, a gente ganha o Benfica, ou a gente perde, ou a gente empate. O último jogo em casa, para festejar o título, é sempre para ganhar. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu acredito que vai ser um grande jogo. Espero que não haja tantas quesílias. Espero que o Porto ganhe. Acredito que o Porto vá lá ganhar. Mas acredito também que possa haver um resultado menos bom para o Porto. Porque o Benfica tem uma excelente equipa. E o Benfica joga muito bem, tirando os jogos até agora com o Porto. Perdeu-os todos. O Benfica, com as equipas grandes, acrescenta sempre algo mais àquilo que faz contra as equipas pequenas. Eu penso que por causa de alguns jogadores, ou uma grande parte dos jogadores ali, se quererem mostrar porque querem ir embora para outros lados ganhar mais dinheiro. E é por isso que eu acho que contra equipas grandes, o Benfica fez em alguns jogos também na segunda mão sempre, porque essas equipas já tinham as coisas resolvidas e então jogavam só com metade da equipa titular. E a outra metade não era a titular, mas para o campeonato português, a metade que não era titular, se calhar era campeã no nosso campeonato. E estamos a falar de equipas como o Barcelona, ou equipas como o Liverpool, que jogaram contra o Benfica na segunda mão, sempre com metade da equipa titular. Eu estou muito confiante que o Porto vai ganhar. E até te posso dizer que o Taremi vai marcar um golo. E o Otávio também vai marcar um golo. E o Pepe também vai marcar um golo. Por isso, nós vamos marcar 3. Eles não sei. Se 3 der para ganhar o jogo, ganhamos 3-0. Se der para eles marcarem também, marquem 2. Fica 2-3. E nós somos campeões. E eu tenho esta certeza, que não é absoluta, é quase, de que o Porto vai ganhar. Agora, falta jogar. E já disse quem queria que marcasse o jogo. José Sousa, já agora. Eu, tipicamente, sou menos otimista do que o Alberto. E eu acho que, contudo, vamos ganhar por 1-0. E vou apostar num jogador improvável. Galeno. Pode ser. Com o Porto a começar exatamente com a mesma equipa que tem jogado até agora. Acho que não. Acho que o Conceição vai ser um bocadinho mais cauteloso. Vai colocar o João Mário a defesa de direito, vai fazer subir o PP e vai jogar apenas com ponta de lança. Alberto. Olha, eu trocava o PP logo de início, e se calhar o Porto conseguia tirar proveitos disso, com a rapidez e com a habilidade do Francisco Conceição, para conseguir tirar ali castigos aos jogadores do Benfica. Eu começava com o Francisco e deixava o PP de fora. Mas repara, o PP tem jogado a lateral direito. Queres começar com o Francisco a lateral direito? Mas jogava com o miúdo, o João Mário. O João Mário. Então tens de tirar alguém à frente. O João Mário entra para o lugar do PP. Também só jogas com ponta de lança. Tirava o Ivanilson. Exato. O Ivanilson. Então estás a jogar com a mesma tática que eu, só que em vez de meteres o PP a extremo, pões o Francisco. Ok. Eu meti o Francisco porque ele ia sofrer muitas faltas. E se calhar no princípio faz mais jeito isso, porque depois há mais tempo para jogar e os jogadores amarelados depois têm que ter mais cuidado, ou então sujeitam-se. E ele é jogador para tirar castigos, porque
com aquelas fintas que ele faz e com aquelas habilidades que ele tem, é jogador para tirar castigos aos adversários. Eu jogava com ele de início. Bem, Mas e o vamos nosso ganhar. tempo? E o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas fica prometido no final da época. Não digo para o próximo, para o outro. Se não for para o outro, é no outro. Quando estivermos a fazer já o rescaldo, quando estiver tudo muito mais calmo, vamos dizer assim, em termos de campeonato, haveremos de voltar a falar daquilo que foram os grandes destaques da equipa do Porto, quem teve melhor. E das outras equipas que eu gostaria de ver na equipa do Porto? Dos outros jogadores que gostavas de ver na equipa do Porto? Dos destaques das outras equipas que eu gostaria de ver no Porto. Também pode ser. Logo faremos o rescaldo a tudo e mais alguma coisa. E ainda poderemos falar desses jogadores de outras equipas que se calhar se calhar sim, que se poderiam encaixar bem nesta equipa treinada por Sérgio Conceição. Meus caros, foi um gosto enorme. Para a semana a mais e para a semana voltamos já com o Porto campeão ou então com mais uma jornada para sabermos o desfecho final deste campeonato, porque é só do campeonato, porque o Porto ainda tem mais uma competição no dia 22 de maio no Val do Jamor, perante o Tondela, no jogo que está marcado para as 5:15 da tarde. Mas o jogo mais importante é o próximo, e o próximo é no Estádio da Luz, no clássico, que tem muita história por trás e vai-se escrever certamente mais uma página dessa história no próximo sábado às 6 da tarde, quando a bola rolar no Estádio da Luz para Benfica e Futebol Clube do Porto. Ou neste caso, no jogo entre Águias e Dragões, no Ninho das Águias. Foi um gosto enorme. Alberto, José Sousa, até para a semana. E quanto aos nossos ouvintes, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Até para a semana. Até para a semana.